E essa questão da vida no espaço. Tem algumas outras coisas que eu queria abordar aqui, dependendo da direção que for a nossa conversa. Mas a questão de habitar, de Uhum, morar em algum canto no espaço, fora da uhum, Terra, vai. uhum. É, qual seria o lugar que você entende mais possível de... É fato que é Marte, que nem todo mundo fala? Marte, todo mundo fala que é um bom candidato, né? Uhum. Mas existem vários problemas ali em Marte. Por exemplo. Por exemplo, atmosfera, por exemplo, temperatura, por exemplo. Ou seja, só a Terra que é igual. Então, a gente. Exatamente, a Terra está na zona habitável, porque assim, dentro do nosso sistema solar, nós temos a zona habitável, né? Nós estamos ali na zona habitável perfeita, temperatura perfeita, atmosfera perfeita, repito, voltando àquilo que eu estava falando antes, que é nós somos projetados para viver do jeito que a gente está vivendo. A partir do momento Sim, que a gente sai, as coisas mudam. Então, sim. Marte teria uma temperatura, digamos que a média de temperatura lá é menos 55, Uhum. tá? Nos polos, menos 170, alguma coisa assim, me corrijam se eu estiver errada. Então, assim, você tem lá a atmosfera, você tem muito mais CO2 do que oxigênio. Uhum. A porcentagem de oxigênio, se não me engano, é 0,145. Então, tem que ter mecanismos para você fazer desse CO2 virar oxigênio. Já começando por aí. Aí a gravidade também, que é diferente. A Uhum. gravidade lá é menor. Então, você vai estar em ambiente com uma gravitacional menor do que o da Terra. E vai acontecer tudo aquilo que eu falei para você no início. As coisas começam a ficar Sim. difíceis para o corpo, porque ele vai entender isso como uma agressão. E ouvindo você falar, eu fico imaginando, lembrando aquela questão do ser humano ser tão adaptável, Uhum, né? A gente, dependendo de onde você mora, no planeta Terra mesmo, você tem mais pelo no corpo, você tá sim. mais aguenta mais o calor ou aguenta mais o frio e assim por diante. Pessoas são mais altas e mais baixas, dependendo também de qual. Tem uma série de questões em nós, seres humanos, Uhum, que é por questão dessa evolução, de como que a gente evoluiu. uhum, Seria maluquice aquilo, mas enfim, uhum. vamos lá, bater papo de espaço, né? Como seria possível gerar que os filhos começassem a nascer lá fora, então no espaço, e consequentemente já novas gerações, que aí você já vai nascer naquele ambiente. Eu não Aham, tenho que adaptar. Eventualmente, as pessoas começam a já nascer adaptadas para lá e, uhum, consequentemente, nem conseguem viver na Terra. aham. Seria isso? Ou... Sabe que quando começou esse projeto de Marte, eu até conheci uma das mulheres que foi selecionada, agora eu não me lembro o nome dela ainda, quando eu trabalhava lá no Centro de Microgravidade. Uma das escolhidas foi lá andar na esteira que a gente tinha, a esteira 0G, que não é 0G, depois a gente conversa sobre isso, que não existe 0G microgravidade, e um dos principais problemas, ou na verdade até o que eles queriam era povoar Marte, um dos motes era povoar Marte, mas como que você vai povoar Marte se você não sabe como que as suas células Reagem. vão Aham. reagir lá, principalmente as células que vão se dividir para formar uma pessoa, Uhum. né? Então, até saiu uma matéria esses dias, acho que foi a semana passada na BBC, falando sobre sexo entre astronautas, né? Se pode, se não pode. Uhum. Agora, você imagina, você ter relações sexuais, não sei se por esse método, ter filhos fora, né? Tudo isso vai mudar. E pode ter relação sexual lá no espaço, dentro Olha, da. poder, não é que Flutuando? não possa, eu acho que é um pouquinho difícil, não é Sei mesmo? lá, pô. Mas assim, não é proibido. Não tem nada que proíba, mas eu acredito que haja algum entendimento ali. Sim, por questão de, ó, não vamos fazer isso É, porque não. é. Entendi. Então, até outra coisa, menstruação, né? Existem já alguns estudos falando sobre ciclo menstrual da Uhum. mulher no espaço, que pode vir a ser alterado justamente por conta dessas sinalizações celulares. Então, assim, será que a fertilidade também não vai ser alterada? É radiação, microgravidade, são vários fatores que você tem aí, né? Porque você vai estar descoberto. Não sei se você sabe me dizer isso, mas Uhum. a Lua impacta de fato a gente aqui na Terra, essa questão de Sim. humor, maré. A maré, Então, sim. mas nós somos líquido. Sim. Tem a ver? Tem alguns estudos que falam que sim. Inclusive correlacionam com o ciclo da mulher, né? Então, Então,
Eu acredito que sim, aí é uma crença minha, né? Mas existem alguns estudos que correlacionam várias coisas do corpo humano com a Lua, tá? Então, eu acho que sim, ela influencia. Você muito bem falou, é líquido. E É, a força gravitacional que ela exerce, né? aham. Que, aliás, a força que há entre Terra e Lua pode sim acabar influenciando Todos nós. mentalmente. Claro, E essa, como é que funciona essa influência da Lua aqui na Terra, de fato? Porque eu sempre ouço falar, a gente vê em filme, a sim. questão da maré, o que que puxa, o que que explica? Então, Aí- a gravidade, o que que é a gravidade, né? É aquilo que eu estava falando antes. Não existe zero G, é sempre microgravidade. A força gravitacional, ela acontece porque uma massa mais. Você tem uma maior massa e um objeto com uma menor massa, tá? Então, a Terra exerce essa força gravitacional sobre a Lua porque ela tem uma menor massa. Quase que ela puxa. Exato. Esses objetos, tudo no universo, você tem a força gravitacional trabalhando entre tudo. Um buraco negro massivo no meio do universo está fazendo uma influência sobre a gente. Só que ela é mínima, só que a gente não percebe, né? Então, só que a Lua e a Terra estão próximos e até aí acho assim, ó, um astrofísico poderia falar isso Sim, tá, melhor, tá. tá? Mas em termos biológicos, falando para você, essa atração que influencia inclusive marés, não vejo como também ela não fazer isso com a água do nosso corpo, Uhum. né? Então, É, o que faz eu sentido, né? onde tá até o meu entendimento é esse.